Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E olha, não se esqueça que a IPTV já está em 14 milhões de domicílios, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. A gente sempre fala aqui sobre maternidade, né? Qual que é a hora exata para ter um filho? Se a gente for pensar muito bem nesse assunto, nunca é a hora certa, por centenas de coisas que a gente coloca na frente. Uma hora é porque é muito jovem, outra hora é porque está estudando, outra hora é porque está em ascensão na carreira, outra hora é porque está muito velho, outra hora é porque passou do tempo. Nunca há o momento certo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui, com um prazer enorme, Luana Cevei. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paty. Que delícia de convite. Que diferente para mim falar sobre isso, né? Eu tô tão acostumada sempre a olhar tanto para a profissão e a falar sobre nossos negócios e é uma honra muito grande poder vir aqui compartilhar um pouquinho da minha história como mulher. Como mulher, é isso aí, porque você aconteceu isso aí, né? Pelo que eu sei, pelo que você já me contou, ali com seus 25 anos, você conheceu o seu marido, né? Foram morar juntos. Tinha até planos de ser mãe futuramente, mas aí você queimou a largada. Na minha visão, foi assim que eu senti. Na verdade, né? A história é um pouco maior, assim, um pouco vem de muito antes. Eu conheço meu marido desde criança. Crescemos juntos no mesmo bairro, então a gente teve um namorico muito forte de adolescente, uma paixão muito forte de adolescente. O crush, né? Aquele intenso, assim, que tu pensa que é o amor da vida. No final das contas, era. E nos separamos, ficamos juntos na adolescência, nos separamos, cada um foi viver suas histórias, a sua vida, e o que foi ótimo, né? Assim, sem dúvida. Experiências, enfim. E alguns anos depois a gente se reencontrou. Quando eu tinha 22 anos a gente se reencontrou e aí foi avassalador. Avassalador e para sempre, assim. Então, espero, né? Assim, espero e desejo. Então, aos 22 a gente se reencontrou e 1 ano e meio depois a gente já foi morar junto. Então, e foi tudo muito rápido, assim, né, nesse sentido, porque estava realmente um sentimento muito intenso e a gente queria viver aquilo o quanto antes. E somos de Porto Alegre, e daí logo depois eu trabalhava num grupo de comunicação muito grande lá do sul do Brasil, né, o Grupo RBS, na época, afiliada da Rede Globo. Eu fui transferida para Florianópolis, o que já era um sonho, então, assim, a gente foi realizando sonhos de uma forma até um pouco orgânica, digamos assim. É lógico que a gente trabalhava para isso, a gente batalhava para essas coisas acontecerem. Mas eu fui transferida para Florianópolis e nos casamos, né? Nesse meio do caminho aí nos casamos. Eu brinco que eu fiz o test drive, né? A gente foi morar junto e 1 ano e meio depois de morarmos juntos a gente se casou. Cheio de planos, a carreira em ascensão. Eu trabalhava na época na área de marketing, eu amava e sigo amando o que eu faço, mas amava muito. Chegando em Floripa, querendo conhecer o mundo, querendo viver muita coisa, e ao mesmo tempo querendo também viver muita coisa do jeito que eu quisesse, no horário que eu quisesse, enfim. E 3 meses depois que eu casei, eu engravidei. Assim. Aí vocês perguntam, assim como, né? Assim. Você vai, né? Você faz, você tem riscos. A gente tem riscos, mas eu me cuidava, né? Eu usava anticoncepcional tradicional na época, bem direitinho, cuidava muito bem disso, só que aquele clichê, assim, eu tomei um antibiótico para infecção na garganta e cortou o efeito da minha pílula. Foi isso mesmo? Foi, exatamente isso que aconteceu. Eu não fazia a mínima ideia que eu poderia estar desprotegida, né? Hoje em dia a gente até fala mais sobre isso, e o médico, inclusive, quando receitou o antibiótico, também não perguntou se tomava, não alertou dos riscos. Mas, por incrível que pareça, 12 anos atrás, ainda era outro tipo de informação, né? As coisas, hoje em dia é tudo muito mais rápido, tanto para a gente ter acesso à informação, quanto à evolução das coisas, né? Quando eu fui mãe, inclusive, era outro nível de conversa em rede social, e a gente passa por tudo isso no osso, né? O puerpério, a amamentação. Há 12 anos atrás, que foi ontem para nós, a gente não falava sobre nada disso. A gente ia só vivendo um dia após o outro. Era outro estilo de vida. E aí aconteceu, então, e aquela sensação de
E agora? É pra sempre. Eu acabei de me casar, eu casei em outubro, em janeiro eu engravidei. E tudo que eu queria fazer, e tudo que eu queria dormir. E agora eu vou, assim, a minha vida não é mais minha, é do outro. E eu tinha plena consciência que a minha vida ia ter uma outra prioridade. Que ia ter uma outra pessoa na frente de mim. A felicidade, ela encontra com as dúvidas, as incertezas e aquele medo, né? Medo, muito medo. E eu tinha certeza, assim, que é pra sempre. E agora? O que eu vou fazer? O que eu faço com esse pacotinho que tá chegando? E eu confesso, assim, que essa sensação perdurou pela gestação inteira. Passei a gravidez inteira tentando entender como que ia ser a minha vida e onde que eu estaria, em que lugar eu ia me colocar. Onde que você colocaria aquela criança na sua vida? Onde encaixaria? E onde que a Luana estaria na vida daquela criança também, assim, como eu seria, né? E ao mesmo tempo que aquilo era um sentimento muito genuíno, vinha muita culpa por estar sentindo aquilo. Aí já começou a culpa. Nas primeiras... Isso aí a gente sempre fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nas primeiras 4 semanas ali de gestação, eu descobri muito rápido, né? Que eu tava grávida. E aí já comecei a me culpar por estar sentindo aquilo. E eu encontrei uma obstetra na época, assim, maravilhosa, muito humana, doutora Luísa Guedes, que ela me perguntou, né, quando eu cheguei lá, como é que tu tá te sentindo? Como é que foi a gravidez, né? Ela quis entender o meu psicológico. E eu expliquei para ela, em lágrimas, que eu me sentia culpada pela forma como eu estava me sentindo, né, em relação àquilo, por todos esses medos e por não me sentir pronta, não me sentir preparada. Hoje eu sei que foi como tinha que ser, que foi no tempo de Deus, que eu sou muito abençoada. A gente vê a luta de tantas mulheres, às vezes, querendo engravidar, né? Anos tentando engravidar e tratamentos. Então, assim, hoje, no auge dos meus 39 anos, com a maturidade que eu tenho, eu penso que foi uma bênção na minha vida. Mas naquele momento era assim que eu estava me sentindo. E eu fui transparente com ela, falei isso para ela. E ela olhou para mim no fundo do meu olho e falou: não te preocupa com isso, porque isso é normal. Eu trato mulheres que passaram anos tentando engravidar, que tiveram que fazer cirurgias para conseguir engravidar, e quando elas engravidam, muitas delas se sentem assim também. E aquilo abraçou meu coração. E eu saí de lá pensando assim: ai, tudo bem, vai passar. E realmente, assim, não é com toda mulher que acontece. A gente não estamos num lugar de julgamento nenhum, e eu sou a última pessoa a fazer isso. Mas comigo foi muito clichê, assim, de no momento em que ela nasceu, que ela saiu de mim e que eu escutei ela pela primeira vez, meu mundo parou. E era aquilo que tinha que acontecer na minha vida. Como que eu vivi sem a... Que bom! Maria Clara? Maria Clara. Como que eu vivi sem a Maria Clara todo esse tempo? Obrigada a Deus, assim, né? E aí toda aquela angústia passou, e aí vem os novos desafios, né, assim, Você, durante a gravidez toda, você reprogramou a sua carreira ou você conseguiu seguir do jeito que você estava? Eu não reprogramei a minha carreira, eu vivi um dia de cada vez, mas fui genuína ao que eu estava sentindo naquele momento. Eu não fiz grandes planos, mas eu tinha algumas ideias, alguns objetivos. Quando eu engravidei da Maria Clara, eu era coordenadora de marketing da RBS TV em Florianópolis, né? Não mais no Rio Grande do Sul, em Florianópolis. E já estava numa fase ali inquieta. É uma característica minha, eu sou inquieta, eu preciso de desafios novos e de novidades, e isso me motiva, Motivação, isso me move. com certeza. Me move muito, assim, ter que aprender, ter que, né... Explorar outras coisas. Exatamente. A gente é muito parecida, te falei sobre isso, né? Exatamente. E aí, quando eu saí de licença maternidade, eu já estava sentindo essa necessidade de mudar. E na época eu tinha a intenção de sair de veículo de comunicação e ir para cliente. Eu queria ser marketing de cliente, eu queria cuidar do 360 do anunciante, porque eu acabava no veículo olhando muito para um meio só, né? Como o cliente vai ter oportunidade de vender mais e de se posicionar com a plataforma que eu tenho, né? Com o meio que eu tenho aqui. E eu queria expandir a minha mente, usar a minha criatividade para buscar soluções multimeios. Então, era o meu objetivo. Durante a minha licença maternidade, eu tive 6 meses de licença, mais 1 mês de férias, o que foi maravilhoso. É o mínimo dos mínimos, né? É o mínimo dos mínimos. Porque antes dos 6 meses, o teu filho depende exclusivamente de ti para viver, para se alimentar. Chega a ser cruel separar. É um outro assunto, mas eu acho crueldade separar antes disso. E naquele momento eu ia entender, eu ia buscar outra oportunidade. Então, assim, eu já saí da empresa de licença
alertando a minha gestora na época que eu não tinha intenção de voltar. Só que ela, altamente persuasiva, maravilhosa, um mês antes de eu sair de licença, ela saiu da área de marketing, que ela era minha gerente de marketing, e ela virou gerente comercial da emissora. E aí ela passou minha licença maternidade inteira me namorando para eu ir para a área comercial. E conversava comigo, e às vezes a gente saiu para tomar um café com o bebezinho, para ela conhecer o bebezinho. Ela era muito atenciosa, assim, nesse sentido. E falava para mim, vem para a área comercial, tu vai arrasar, tu vai amar, tu tem tudo que precisa, e tu conhece o produto, e tu é isso, e tu é aquilo. E aí, eu procurando outras oportunidades, as oportunidades eram fracas, assim, nada tava brilhando os meus olhos. E eu pensei, quer saber? Quem sabe, né? Eu vou tentar. O máximo que vai acontecer é eu adquirir habilidades novas que eu não tenho. É eu conseguir fazer o processo empático de estar ali do outro lado, porque culturalmente nas empresas sempre há um conflito entre marketing e vendas, né? Área comercial e marketing. Eu falei, isso pode me fazer bem, né? Eu pensei, isso pode me fazer bem, isso pode me trazer todo esse processo empático, ver como é que é o outro lado, Sim. me trazer novas habilidades de negociação. E se eu não gostar, eu sigo tentando outra coisa. Eu tinha 26 anos, né? Nossa, 27 muito anos. jovem, muita coisa para Uma aprender. vida inteira, assim, né, pra viver. Eu pensei, bom, agora é hora de arriscar. Vou tentar. Tanto que tem um amigo, um colega de trabalho na época, que me falou quando eu voltei nele, tu é a única mulher que eu conheço que tem filho e não é demitida, tu foi promovida. Aquilo me Então, pegou. isso acontece desde sempre, né, Luana? É outro problema, é outro assunto, é outra pauta, mas é triste essa realidade que impera ainda nas empresas, né? E tu sabe uma coisa, assim, que foi um fator propulsor também muito forte para eu assumir esse desafio na área comercial? A Maria Clara. Porque a área comercial é mais flexível, né? Ah, sim. Eu, como marketing, era um horário fechado ali dentro do escritório o dia inteiro, das 8, 9 da manhã até 6 da tarde. E o horário comercial, ele te permite um pouco mais de flexibilidade entre uma reunião e outra. Então, assim, durante muitos anos depois, no mínimo 10 anos depois, eu eu fiquei em lugares e em empregos em que me permitiam eu ter o sucesso profissional que eu queria, porque me faz bem como mulher. A minha profissão é importante para mim, o meu eu, olhar para mim, né, me sentir ali produtiva, empoderada, respeitada, valorizada, tudo isso importa para mim, acho que para todas nós. Claro. Mas ao mesmo tempo eu aceitava oportunidades onde eu sabia que eu poderia sempre estar disponível para ela. Mesmo porque não existe esse negócio de a vida pessoal e a vida profissional. A vida é uma só. Lógico. E o equilíbrio entre elas é que traz essa vontade de querer estar naquela empresa, de poder fazer as coisas, entregar melhor. Porque eu penso assim, se você está numa empresa que você pode, de repente, sair durante o dia para uma consulta no pediatra com a sua filha, mas você não se importa de responder um e-mail às 8 horas da noite, mundo ideal. Perfeito. É o equilíbrio. É o tal do equilíbrio. E a empatia das empresas com as mulheres, com as mães, né? Que precisam desse tempo com os filhos também. E eu tinha uma gestora mãe também. Que né? entende, né? Também entende o lado. Entende, mas era muito por mim também, assim. Era muito eu comigo mesma, assim. Sempre foi muito claro para mim que enquanto... A partir do momento em que eu estiver num lugar onde eu não puder sair para buscar minha filha correndo na escolinha, se ela tiver com febre, não serve para mim. Sim. Porque não é sobre dinheiro, né? Assim, dinheiro a gente multiplica, tempo não. A gente não consegue voltar atrás no tempo, a gente não consegue multiplicar o número de horas que a gente tem. Não. Então, isso sempre foi muito claro para mim, muito forte em mim. E à medida que a gente vai amadurecendo, e a maternidade traz muito isso, a gente vai tendo mais autoconhecimento. E eu sempre soube, e até hoje eu sou assim, que eu sou uma pessoa incapaz de lidar com remorso. Eu não queria. Eu não queria deixar nada, e não quer dizer que eu não lide, né? Tem outras, Claro. né? Um grito aqui, um desvio ali que a gente Óbvio. sente. Mas naquilo ali, no meu âmbito profissional, no equilíbrio profissional com a maternidade, eu não queria me arrepender. Então era muito claro para mim que a prioridade tinha que ser ela. E tinham coisas que para mim eram inegociáveis, como buscar e levar na escola todos os dias, como poder sair correndo e ficar com ela quando ela estivesse doente. E é muita coisa, não é só o doente, não é só o buscar e levar, é
a fantasia que tem que comprar, é a argila que não tem que levar, é o lanchinho que não sei o quê, é o dia disso, é o dia daquilo, é a apresentação disso. Eu nunca perdi uma apresentação da escola. E não julgo, né, assim, de novo, novamente, quem não tem quem não é favorecida nesse sentido. Mas a gente está conversando sobre isso muito por conta de como eu lidei com isso antes, durante e depois, né, da Maria Clara. Uma das coisas que eu acho mais importante na nossa vida nem é a questão de onde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida, mas o que eu não quero de jeito nenhum. Então você podendo falar assim, isso eu não aceito, já é meio caminho andado, eu acho. Né? Não sei onde exatamente eu quero chegar, mas aonde eu não quero, você tem que ter muito claro para você não se vender, para você não se subestimar, para você não se desvalorizar e não se arrepender. Porque foi o que você falou, o tempo a gente não multiplica. E tu sabe, Paty, que às vezes a gente pensa, a gente olha para trás e vê como a gente é forte, porque no dia a dia, e eu também tenho muito isso, assim, é tanta culpa, é tanto auto-julgamento, a gente às vezes evita julgar o outro, mas tem um chicote tão grande na mão, né, e vá à terapia para resolver, mas a gente olha para trás e vê, nossa, como a gente é forte, né, porque realmente o que é inegociável, eu nunca negociei, eu troquei, quando não estava mais bom, eu troquei. Eu já abri mão de toda uma carreira de sucesso no mundo da comunicação para abrir uma floricultura no sul da ilha de Florianópolis. Olha que louco. Hoje em dia eu acho que a gente chamaria de burnout. Você nem sabia que na época era isso, né? Como eu falei, na época não se falava de burnout, não se falava de puerpério, a gente não comentava o quanto era difícil, dolorido e sofrido o processo de amamentação. Então, eu larguei tudo e sempre tive muito medo, tá? Eu não sou corajosa, mas eu acho que eu vou com medo mesmo. Não, mas é a questão da mulher, mesmo que ela não seja corajosa, mesmo que ela não seja aquela que vai pra cima, mesmo... Quando você se torna mãe, já vem junto no pacotinho ali que você tem uma força ainda maior, que você vai lutar pela sua cria ali de outra forma. E, na verdade, eu acho que a gente é corajosa, a gente só não reconhece que a gente é corajosa. Se julga, porque no dia a dia... a gente faz, né? E aí eu já abri floricultura, e daí já me arrependi. E aí pensei, ups, não é isso que eu quero. Eu acho que eu amava sim o que eu fazia, mas acho que estava na hora de mudar um pouco onde talvez eu estava fazendo, enfim. E aí me ligaram, eu não precisei nem sair da floricultura, me ligaram, me convidaram para voltar para o mercado de trabalho. Eu falei, olha só, Deus, o universo fazendo acontecer, né? Então, as coisas foram fluindo de uma forma orgânica, mas também muito por consequência das nossas competências, da nossa luta. E das suas escolhas. E das minhas escolhas. Muito bem. Luana, hoje a Maria Clara está com 12 anos. Sim. Então, você conseguiu lá se flexibilizar na sua carreira e fez essas escolhas, né? Sempre foi para trabalhos que te proporcionassem isso. Dentro dos seus valores inegociáveis, a flexibilidade era um dos pontos que, sem dúvida, foi determinante para você e para ela. Né? Justo. Agora entra numa nova fase, que eu também estou vivendo essa fase que é que nem jogo de videogame, só vai piorando as fases. Piorando naquele sentido de como lidar, porque é novidade para nós, né? Então, menina ainda é aquela que, pelo menos a minha, me enfrenta, quer saber se eu falo não, mas não por quê. Você tem que ter um jogo de cintura ali para poder lidar com essa adolescência. Nós já fomos adolescentes e sabemos como que é isso. Hoje, como que está a sua vida, o seu relacionamento com a Maria Clara? Como que é essa luta aí dessa adolescência? Me dá algumas dicas, porque a sua está 1 ano na frente da minha. Eu acho que eu não sei te dizer como que é, porque eu acho que nada é. Tudo a gente vai ajustando, né? Não existe uma fórmula. Então, eu acho que é um desafio de cada vez, é uma conversa de cada vez. E o adolescente, o pré-adolescente, que é o caso da minha agora, ele também tem muitos dentro dele. E ela, às vezes, também não sabe exatamente o que está sentindo, como que está sentindo e como lidar com as emoções. Então, é um ser todos os dias novo. Né? Assim, o que eu busco sempre, diferente de quando ela nasceu, hoje eu tenho mais informação. Hoje a gente tem mais debate, hoje a gente tem mais conversa.
E tanto com outras mães, tanto com informação de especialistas, quanto com ela, né? Assim, então, o que eu tento fazer hoje, e nem sempre eu consigo, não vou ser hipócrita aqui, é ter mais autocontrole e tentar controlar mais as minhas emoções do que as dela. Porque ela tá ali naquela ebulição de hormônios e tentando se entender, e tudo nessa fase é muito grande. É uma dimensão. Tudo é muito sofrido, muito intenso, então eu tento não me desesperar em nenhuma das situações que acontece. E nem me deslumbrar quando tá tudo muito bem também. Porque é isso, assim, as fases às vezes são longas e às vezes a fase muda de um dia para o outro, parece. Então, assim, que fase eu estou hoje? Que fase eu estou agora? Qual é o milindre que a gente tem que lidar? A minha tentativa é sempre tentar acolher. Eu acho que agora, essa fase de pré-adolescência, de hormônio, de emoções, é uma fase em que ela precisa só de compreensão, acolhimento. Uma escuta ativa, né? Às vezes eu fico... Às vezes eu também não consigo, né? Somos humanas. Somos. E rola um estresse, e rola um grito, e rola alguma coisa, e não vai isso, e não vai aquilo. Um dia elas nos amam, outro dia elas nos odeiam, né? Exatamente. E um dia eu tô com uma paciência incrível, ignoro algumas coisas, a situação, e outro dia eu não ignoro e acho... E é muito difícil saber como lidar, assim. Devo ignorar? Porque vai passar, ou devo lidar com isso e penalizar? Então, a gente nunca sabe como fazer. Mas eu tento, assim, no geral, entender que é uma fase talvez mais difícil para ela do que para mim. Ah, sem dúvida. Né? Porque eu sou adulta, eu já sei, já passei por isso, já sei quanto é. Você sabe se regular nos seus sentimentos, né? Teoricamente. A gente, pelo menos a gente sabe como fazer, nem sempre a gente consegue, mas a gente já tem um pouco mais de entendimento. Exatamente, e eu tento acolher, assim, né, tento entender, eu tento não minimizar nunca. Invalidar a dor, né, invalidar. Nunca eu respondo assim, isso não é nada, não te preocupa, tu vai ver o que é problema maior. Não, gente, isso não é um grande problema é isso, problema é aquilo, porque... As gerações antigas era muito assim que lidava, né? Só que é muito diferente a gente criar filho hoje. Porque nós somos, Paty, a primeira geração de pais dessa era tecnológica. A gente não tem referência nenhuma. A gente não tem a fórmula certa. A gente não tem uma geração pronta da tecnologia, dessa era digital, para entender como vai ser, o que realmente faz bem, o que não faz. Então, é sempre muita dúvida. Os excessos de tela, de tecnologia, tá, mas é excesso ou ela tem que lidar com isso porque o futuro é isso, eu não posso ignorar? Eu não posso ir contra a maré. Pois é. O mundo, ok, é ruim, é nocivo, é bastante... Mas será que o mundo não é todo esse a partir de agora? E ela também tem que estar na competitividade do negócio? ChatGPT, permito estudar ou não com ChatGPT? A apostila para ela não faz mais sentido. Quando ela estava no primeiro ano, ainda era recorte e cole de revistas e jornais. Nem a banca de revista não vendia mais revista, né? Não faz mais sentido. Eu guardava as apostilas do ano anterior para ela ter o que recortar. Então, assim, a gente também fica tentando agora se adaptar. E aí tu pode morrer lendo sobre isso, que até quem está escrevendo sobre isso não tem referência anterior. Né? Mas eu acho que o legal da vida também é... Porque se tudo viesse com roteiro e com bula... não ia ter muita graça, né? E detalhe também, a gente não vai falar assim, na minha época, pô, era totalmente diferente a nossa época, não tem nem como comparar. E aí a gente fala muito hoje em dia, né, assim, sim, elas são questionadoras, elas enfrentam, elas não aceitam qualquer coisa, não existe mais, porque eu quero e pronto, é porque eu estou mandando e pronto. A gente às vezes até larga uma dessa, assim, né, mas não resolve, não faz sentido. Que a gente faz, né? Não faz sentido isso. E eu muito levei isso pra terapia, né, porque ela é muito desafiadora, porque eu não sei lidar com ela. A gente já teve fases mais difíceis. Aos 10 anos ali, acho que o início da puberdade foi muito difícil. E aí a minha terapeuta falava assim, olha, Lu, eu sei que pra ti é muito difícil lidar com isso, mas pra ela é incrível que ela tenha uma personalidade assim. Com certeza. Pra vida dela, que ela não aceita nada menos do que ela merece, que pra ela as coisas têm que fazer sentido. Então, assim, eu fui também entendendo isso. Opa, essa dificuldade aqui é boa, é positiva. A gente também vai, por isso a importância da terapia, né? Pra gente, esse mundo maluco ainda associado à maternidade, à responsabilidade, de entender, assim, não, eu vou lidar com isso porque isso aqui vai
vai fazer com que ela seja mais feliz lá na frente, essa personalidade. E muito hoje, Paty, se fala, né, já deve com certeza ter ouvido falar sobre a criança índigo, criança cristal, sim. Que é uma geração que está vindo assim mais artística, mais iluminada, mais humana. E às vezes Que bom, né? Que bom, mas às vezes eu me pego pensando assim, é a criança que é índigo e cristal ou nós somos uma geração de pais que permite com que as crianças tenham espaço hoje? Porque antigamente nem canhoto a gente podia ser. A gente era oprimido. Existia uma fórmula, um padrão, uma forma que todo mundo tinha que andar naquela forma. Então a criança que era criativa, que era musical, que era artística, ou que era canhota, ou que não era boa em matemática, mas era maravilhosa em desenho, ela não tinha espaço para se expressar, ela era oprimida. E nós somos a primeira geração de pais que a gente permite que eles sejam quem eles quiserem ser. Então, assim, hoje em dia, se teu filho às vezes tira uma nota horrível em matemática, a gente tenta mostrar para ele que ele é incrível em inglês, em história, em artes. A gente permite, a gente dá espaço para eles serem quem eles são. Então, eu acho que é nesse momento que eu tô agora. E, de novo, eu não sou perfeita, nem sempre eu consigo. Eu também tenho os meus dias que eu também não tô bem, que eu não tô com a cabeça no lugar, que eu tô estressada com alguma outra coisa, ou com pouca paciência, ou dormi mal. Mas eu tento, de forma racional e coerente, só acolher os sentimentos. A gente estava aí numa reunião esses dias atrás, e você estava bem angustiada, porque você está em São Paulo, sua filha está lá em Florianópolis. Graças a Deus você tem uma rede de apoio, que é a sua mãe ali, né, que consegue te suportar, quando o seu marido, que também é um super pai, tá fora. Mas essa semana você viveu um momento delicado, né? E a distância? Pela primeira vez. Porque aí eu estava contextualizando antes, né, que todos os meus desafios profissionais e as minhas oportunidades profissionais eu sempre escolhi priorizando o bem-estar dela. E eu tive muita sorte também, Paty, que eu podia priorizar o bem-estar dela e ainda assim ser realizada profissionalmente, porque é uma profissão e eram empregos que eu me realizava muito, que eu me desafiava muito e que, de acordo com o meu esforço, eu também era bem remunerada. Então, eu conseguia ter esse equilíbrio. E quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, surgiu a oportunidade que eu assumi, que hoje eu tenho, né, que na Publi, uma empresa de mídia programática, de marketing digital, que atua nacionalmente. E a pergunta na época principal da empresa para mim era: você tem uma filha de tantos anos, você tem disponibilidade para viagens? E eu tenho, porque ela já tinha 10 anos, eu já conhecia completamente a personalidade dela, independente, com muita autonomia. E a Maria Clara, graças a Deus, não é uma menina que ela tem carência e dependência emocional. E aí assumi esse desafio. Em paralelo, um marido muito presente para mim e um pai muito presente para ela, que foi o primeiro a dizer: vai que eu tô contigo, voa. Então, assim, ele não foi presente quando eu assumi o desafio, ele foi presente desde que ela nasceu. Então, eu sabia que eu tinha isso e que ela estava pronta e eu também estava pronta. Porque, como eu falei, né, eu tive a Maria Clara cedo, então eu acabei invertendo algumas coisas. Como, por exemplo, agora a gente volta a namorar, a gente volta a ir no cinema, a gente volta... Porque a minha rede de apoio eu passei a ter depois que ela já tinha pelo menos mais de 5 anos, que até então era só nós dois com ela em Floripa. Eu fiquei 5 anos sem ir no cinema com ele, né? Eu sei bem o que é isso. Então, assim, eu inverti só um pouco a ordem das coisas e eu não faria nada diferente. Agora eu posso voltar a namorar, voltar a viver uma vida a dois e assumir esse desafio maravilhoso profissional que eu amo, ainda nova. Porque eu ainda me considero uma mulher jovem, né? Então, ainda com energia, com disposição. Então, e ao mesmo tempo, eu achei muito bom ser mãe mais jovem pela energia que a gente desprende quando a gente tem um filho. Pena que a gente só descobre isso quando já tá ali, né? Eu fui mãe com 38 anos, então já não fui... Eu fui mãe... Tu fez o inverso, não existe certo e errado, né? Não existe. Tu viveu tudo o antes. O antes, com certeza. E não existe certo e errado. A minha intenção era essa, inclusive, né? Mas, como eu falei, não existe fórmula, existe o que funciona para cada um, assim. E aí, toda vez eu viajo, assim, não é sempre, mas às vezes acontece de ser um pouco corrido, assim, um pouco frequente, que nem esse mês de abril vai ser um mês bem intenso. E pela primeira vez, eu viajei e meu marido também.
Ele tá em Porto Alegre, eu tô aqui em São Paulo, minha mãe tá com a Maria Clara. E ela me ligou, mandou mensagem, acho que foi pelo WhatsApp, inclusive, e desabafou sobre uma situação da escola, que é uma situação normal, que a gente passou, que todos eles vão passar, conflito na escola, né, um pouco de insegurança com um amigo, um pouco de ciúme, né, todos esses sentimentos que são genuínos, mas que nessa fase é muito grande. Eles não sabem trabalhar, né, com esse sentimento. Não, tudo que acontece nessa idade, eu sei e eu lembro muito bem como era comigo, assim, a proporção que toma até na hora que a gente vai dormir. Sofre, né? Sofre, Dói, é físico. Então, assim, e aí foi a primeira vez em que ela, de longe, esteve em prantos com este sofrimento dela. E ao mesmo tempo que eu sei que é normal, que vai passar, que não é nada grave, que é natural, eu não invalido aquela dor. Então, pra mim, foi a primeira vez assim que me rasgou de estar longe. No sentido assim, agora eu queria muito botar pra dentro de novo. Vem cá que eu vou te acolher. Põe embaixo da asa o pintinho ali, né? Só que, por outro lado, assim, ela tava nas mãos certas, porque ela tava com a minha mãe, e a minha mãe sempre foi esse meu porto seguro. Minha mãe sempre foi muito pra frentex, que nem a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Sempre teve uma cabeça muito boa, então eu passei por todas essas mazelas da adolescência com uma mãe muito coerente, muito acolhedora do meu lado. E aí, na mesma hora, eu pensei, nossa, minha mãe é a pessoa certa para estar do lado dela, porque ela sempre me ajudou tanto com isso, e que talvez a minha mãe consiga ajudar até melhor, porque eu sofro mais junto de ver sofrer, e a minha mãe já passou por isso, sabe que vai passar, sofre junto também, mas eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, vai no quarto que ela precisa de um abraço, vai abraçar. Até você precisava de um abraço nessa hora. Foi o que minha mãe me falou, que daí minha mãe entrou no quarto, cuidou, acolheu, conversou muito. E é bom que a Maria Clara escutou muito a minha mãe. E às vezes, quando vem da nossa mãe, a gente tem uma tendência até a rebater um pouco, né? Ah, sim. Então, minha mãe conversou muito com ela, contou um pouco de como foi comigo. Porque a Maria Clara, por mais que ela seja minha frente, tem esse negócio de mãe, assim, adolescência que é normal, eu sei que ela tem uma admiração ali por mim, né? Então, quando a gente... Eu sei porque ela fala, ela demonstra, ela expressa. Né? Então, assim, naquele momento a minha mãe conseguiu trazer um processo empático, dizer que a tua mãe foi assim, tua mãe passou por isso e olha como ela tá bem hoje. Isso confortou o coração dela, com certeza. Isso foi um grande consolo para ela. E aí depois a minha mãe me falou isso, eu acho que agora quem tá precisando de um abraço é tu. Porque eu falei, né, não acredito que eu tô longe, hoje eu não queria estar longe, hoje eu queria estar perto, mas assim, já passou. No dia seguinte ela acordou bem. Então, ela é muito bem resolvida, assim, com as suas emoções. Ela sabe, ela é resiliente, parece, sacode a poeira. Ela sente, mas ela sacode a poeira e encara. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de... Mas é muito porque é você assim, né? Eu acho que sim. A gente precisa também admitir, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de reconhecer algumas coisas, né? Mas eu acho que sim. Ela é criada por uma mulher forte. Sim, faz toda a diferença, né? Ela é criada por uma mulher forte, onde ela se espelha, ela vê acontecendo. E eu vejo o quanto é importante para ela o meu depoimento. Mas tu já passou por isso, mãe? Contigo era assim? Como é que foi na tua vida? Então, assim, eu sempre trago para ela as minhas verdades também, né? Que eu passei por tudo isso e eu sinto que... Tanto que hoje ela diz que ela quer trabalhar com marketing digital no futuro. Olha que fofa. Então, eu sei que ela se espelha. Realmente, assim, eu tô longe de ser perfeita. Ninguém, né? Tem várias coisas que eu faria diferente. Você vai sofrer muito se achar que poderia ser melhor. Eu acho que a gente sempre pode ser melhor também. Não, melhor aquilo podia ter feito melhor, mas já passou. Você fez o que você tinha que ter feito naquela hora. Olha pra frente. Eu tenho que, às vezes, trazer pra mim o que eu falo pra ela fazer. Ai, eu fui muito mal numa prova, e meu Deus, e agora? E socorro, e minha vida, e meu futuro. Eu falo assim, ó, olha pra frente. O que passou, já passou. Tu não pode fazer mais nada a respeito dessa prova que passou. Mas tu pode fazer a respeito da próxima que vier. Estuda mais, se dedica mais. E isso tá na tua mão. Então, eu acho que eu também tenho que fazer isso como mãe. Eu não posso fazer nada a respeito daquele berro que eu dei que eu não deveria ter dado, daquela porta que eu bati que eu não deveria ter batido. Mas eu posso tentar fazer diferente, tentar não fazer de novo. E é sempre essa luta. A maternidade é isso, minha amiga. É assim que funciona, Bem-vinda ao clube. Não é? Bem-vinda ao clube. E hoje eu recebo a Luana.
mãe da Maria Clara, de 12 anos. Ela já contou tudo como foi a gravidez dela, a maternidade, enquanto a Maria Clara era pequena, agora na adolescência. Mas a Luana não é sua mãe. A Luana é uma excelente profissional. Esse desafio novo, vamos falar um pouco da sua carreira. O que você faz hoje? Hoje eu sou diretora comercial de uma das maiores trading desks do país, da Publia. Ou seja, aquela mudança para a comercial, olha o sucesso aí. Eu sou muito grata àquela antiga gestora que me falou, vem que tu vai arrasar e tu vai gostar. Olha só. Eu achava que eu odiava vender, eu sempre gostei do marketing, né? Eu não quero vender de jeito nenhum, eu não gosto disso e realmente fui picada pelo bichinho. E hoje não me imagino fazendo outra coisa. Então, assim, eu tenho uma carreira muito consolidada em comunicação. Faz 20 anos já que eu atuo no mercado publicitário, né? Sempre em veículos de comunicação. E trabalhei muito no offline, né? Sempre, até porque há 20 anos atrás era o que tinha. Então, rádio AM, rádio FM, televisão, jornal, Globo, SBT. Então, fiz uma carreira muito consolidada no offline, só que chegou um momento em que eu já estava muito agoniada de ser tão especialista no offline, vendo o mundo efervescer no digital. Sempre me informei, sempre me atualizei, então, assim, não era uma linguagem desconhecida para mim, essa linguagem do digital, mas também sempre para mim foi muito claro, Paty, que tu pode morrer estudando, e a gente tem que morrer estudando, não estou anulando isso, mas não existe doutorado, pós-graduação que prepare e te monte como a prática te prepara, a tua experiência. O que eu faço hoje, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi na experiência, eu aprendi no dia a dia. Mas a faculdade me preparou e me abriu portas e desenvolveu em mim habilidades que me permitem fazer o que eu faço hoje. Claro. Então, eu tinha plena consciência de que se eu quisesse me especializar e me tornar uma especialista digital, que era meu objetivo naquele momento, eu teria que migrar para isso. E aí, novamente, né, as coisas fluindo, né, de uma forma bacana, surgiu essa oportunidade na Publia. E aí, que é essa trading desk, né, que trabalha com mídia programática. Mídia programática é uma linguagem um pouco desconhecida, então o que é a programática, né? É uma forma automatizada da gente comprar espaço publicitário online. A gente está falando de mídias em plataformas digitais, em sites, portais, aplicativos. Então, assim, com a ascensão da internet, com o aumento da quantidade de pessoas com acesso e com essa questão de ultra segmentações, se tornou necessário a gente automatizar e trazer inteligência artificial para os processos, né? Então, a mídia programática é isso. Hoje a gente consegue falar com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo e não ter desperdício de verba do anunciante. A gente que você diz é o anunciante. É quem está ali se propondo a... Eu preciso anunciar o meu negócio, essa caneca que eu preciso anunciar. Então, claro, são para grandes empresas, mas depois eu quero que você dê dicas também para o pequeno empreendedor. Mas então, você orienta pela plataforma da Publia como que você vai anunciar essa caneca, em quais veículos, em quais horários, para quais públicos, é mais ou menos isso. Essa caneca, ela é boa para a Luana, mas não é boa para a Patrícia. Então, não vou desperdiçar dinheiro falando com a Patrícia, eu vou falar com a Luana. E como saber? Né? Então, onde a Luana está? Como saber quem é a Luana, onde ela está? Então, essas automações tudo traz. Mas, apesar de ser uma trading desk de mídia programática, a Publia hoje ela é uma empresa que tem mais de 25 plataformas digitais. Porque é uma empresa que já é muito consolidada, já tem 12 anos de mercado, que no mundo digital, de startups, é 30 anos de indústria. 30 anos de indústria, sem muita dúvida. Experiência. E à medida que foram surgindo outras plataformas no meio do caminho, a gente foi incorporando isso ao portfólio, entendendo que não é só a plataforma nova que surge, né? É o desafio dos mídias, das agências de propaganda que aumentam junto a isso. Então, faz muito sentido que a gente tenha um player que fornece muitas soluções, todas as soluções digitais, para facilitar a vida do mercado publicitário. Daí é assim que a Publi se posiciona hoje. Sou diretora comercial, me tornei sócia também. Legal. E ajudo aí mais de 50 profissionais de vendas nossos que estão espalhados pelo país inteiro a vender mais e melhor. Mas aí, em algum momento, tu comentou assim, não é para os grandes, eu acho, né? Não é pra... Sim. Na verdade, não. A mídia digital, ela democratizou a comunicação.
Então, coisas que antigamente só era possível para os grandes anunciantes, na TV, sim. Em grandes jornais. Isso. Nos meios offline, que a gente chama, e antigamente o que era? Era TV, rádio, jornal e mídia exterior. Aí foi surgindo a internet, o banner, mas vamos falar desses meios mais tradicionais. Isso sim era para os grandes. Tá, mas então, agora que a gente tem outras coisas, Instagram, TikTok, Google, Netflix, tudo que você consegue colocar uma propaganda ali para falar do seu negócio é uma mídia digital. Sim, uma mídia digital. Hoje a gente já vê até os meios tradicionalmente offline migrando para um modelo de compra automatizado, online. O Digital Out of Home, por exemplo, né, que é a mídia exterior. Antes era um painel estático, hoje a gente tem painéis digitais espalhados por todo o Brasil. Sim. Então a gente consegue também comprar essas mídias tradicionalmente off de uma forma online. Áudio através de Spotify, Deezer, plataformas de sites agrupadores de rádios online. A gente consegue fazer mídia até na televisão aberta hoje através de banner, comprando por custo por mil. Então, o digital democratizou até o offline. Então, assim, hoje, o Google, qualquer um que tenha um negócio, o cachorro-quente da esquina, ele pode ter presença digital. Ele pode ser encontrado no ambiente digital, através das redes sociais, através das mídias do Google, porque antes era muito caro, né? Assim, o meio off, então era para os poderosos e funcionava muito bem. Eu anunciava na televisão um empreendimento e tinha que colocar corretor no plantão de vendas até meia-noite para atender a ligação. O supermercado divulgava que a batata estava R$1 o quilo, no dia seguinte esgotava a batata. Uhum. Hoje em dia o desafio é outro. Eu tenho que falar com a pessoa certa em muitos ambientes. Não é todo mundo que compra batata, não é mais só preço, então ela tem que vir no meu supermercado e não encontrar só a batata. Tem que encontrar a batata bem organizada, limpa, num ambiente bem iluminado e ser bem atendido. Então os desafios são muito maiores. Só que agora eu não preciso falar na televisão para 15 milhões de pessoas e pagar para falar com 15 milhões de pessoas, sendo que dessas 15 milhões, talvez 500 mil sejam o meu público-alvo. Então, eu estou pagando por 15 para falar com 500 mil. Uhum. E desses 500 mil, às vezes tem 5 mil que está no momento certo de compra. Porque tem mais isso também. Eu, Luana, eu me relaciono com muitas marcas. Eu sou público-alvo de muitas marcas. Mas eu não estou no momento de me relacionar com todas elas. Talvez, se alguma empresa de roupas de inverno para adolescentes falar comigo agora, é bom, porque eles crescem, todo ano tem que comprar. Uhum. Mas uma empresa de viagens, para se botar uma oferta para as Maldivas, eu não vou engajar. Apesar de que eu quero um dia ir, posso ser público-alvo, não é o meu momento para isso. Então, o digital veio com essa democratização, para a gente entender o momento, conseguir falar com as pessoas na hora certa. E também entender comportamento, porque antes, Paty, como a gente tinha menos acesso à informação, menos players também se comunicando, hoje todo mundo pode dar sua opinião. Todo mundo comenta, todo mundo fala, se expõe. Antes a gente o quê? Recebia a informação de um meio de comunicação e formava a opinião, né? Então, com base nisso, as pessoas se comportavam de uma forma muito parecida. Os hábitos de uma mulher de 20 a 34 anos, de classe A, B, era muito similar. Gostavam das mesmas coisas, compravam as mesmas coisas. Então, a gente anunciava com base em dados demográficos. Classe social, gênero, idade. Só que hoje em dia, com esse acesso a tanta informação que a gente tem, eu e tu somos pessoas da mesma classe social, com a mesma faixa de idade, mas a gente não se comporta igual. Tu gosta de vôlei, eu gosto de roller. Tu compra uma roupa preta, eu gosto de uma roupa rosa. Tu gosta de viajar para fora, eu gosto de viajar no Brasil. Então a gente precisa entender como que eu vou falar com a Luana e como que eu vou falar com a Patrícia, que são pessoas diferentes. Aí está a inteligência artificial que te ajuda nisso tudo, né? E o meio digital que faz com que eu pague para falar só com você e não desperdice dinheiro comigo. Né? Então, é isso que trouxe o mundo digital. Então, hoje, comunicação é para todos. Sim. Né? Não é só para os grandes. Eu consigo adequar a minha estratégia, o tamanho do meu negócio, de acordo com a verba que eu tenho. Né? Aliás, de acordo com o tamanho do meu negócio. Então, o cachorro-quente da esquina ele pode ser competitivo, porque ele pode estar no Google, ele pode estar na rede social, ele pode ter depoimentos dos clientes dele dizendo que é o melhor cachorro-quente de esquina que tem. Né? O salão de beleza pode ter mais competitividade. A gente, então, assim, consegue, de fato, democratizar.
pro micro, pro médio, pro pequeno e pro grande anunciante, né? Assim, tem tamanho de comunicação para todas as verbas e para todos os bom, negócios. né? Essa Graças a democratização. Deus. E eu acho que depois da pandemia, ou durante a pandemia, isso se acentuou ainda mais, né, Luana? Porque muita gente ali mergulhou dentro de casa, muita gente perdeu o emprego e precisou se reinventar e inovar e não ser mais do mesmo. Então, fica a dica aí para quem é um pequeno empreendedor, buscar informação de que você pode, sim, anunciar em diversos meios de comunicação, através de mídias programáticas, se for o caso, ou cursos que possam te ensinar a como fazer isso da melhor forma dentro do teu universo, dentro do teu budget, né? Com o dinheiro que você tem hoje. Isso. Depois da pandemia e durante a pandemia, não só se acentuou, como isso salvou muita gente. O meio digital ali, o mundo digital, salvou muita gente, tanto para se relacionar, quanto para anunciar e manter o seu negócio vivo. Então, tinha muita gente que tinha loja física, qual era a única alternativa? Vender pela internet, mandar entregar. E hoje, né, é uma febre, todo mundo compra tudo pela internet. Tudo, e aí é muito prático, é muito rápido. Então, assim, essa facilidade que a gente tem, né, Então, o mundo digital salvou muita gente e muitos negócios durante a pandemia. Sim. E sim, agora existe um antes e um depois. E como eu falei, é tudo muito rápido. Então, assim, em 2020 era um perfil de anunciante e uma quantidade X. Em 2025 já é outra coisa. A gente vai num congresso em abril, e quando a gente volta em outro congresso em novembro, já Mudou é outro tudo. assunto. Então, por isso que às vezes eu me pergunto, vale a pena eu fazer uma nova pós-graduação? Milhões de certificações, cursos, né, para ir se atualizando, para ir entendendo as coisas devagarinho. E por quê? E aí, isso é uma dica, assim, para o pequeno. A gente está falando muito de pequeno, microempreendedor. A mãe, às vezes, que perdeu o emprego porque teve filho e precisa se reinventar. A gente tem cursos muito baratinhos hoje, assim, porque é um desafio, né? Pô, eu sou boa em fazer unha e ainda tenho que fazer marketing digital? Eu não sei fazer marketing digital. Mas existem formas simples de fazer. Existem cursos que custam R$25, que vale a pena, que ensina, que traz o básico. Existe muito conteúdo de graça na internet. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando. Sim, sem dúvida. E graças a Deus esse avanço digital permitiu com que a gente tenha acesso hoje a muita informação também, a muito curso, a muito conteúdo que nos ajuda sem precisar de grandes investimentos. Que legal. Bom, parabéns pelo sucesso na Publi aí. Eu desejo que você tenha muitos e muitos anunciantes junto com vocês. Amém. Agora, voltando só um pouquinho para a gente fechar aqui, que nosso tempo está acabando. Então, se a gente pensar, essa evolução é tão rápida, né? De um ano para o outro aí, esse congresso que você falou. Quando as nossas filhas estiverem entrando naquela fase de pensar suas carreiras, as carreiras que hoje estão em evidência não necessariamente vão ser as carreiras da vida delas, né? Então, a gente tem que deixar ali o negócio fluindo e elas explorando, claro, de forma consciente, de forma que não seja prejudicial à saúde delas, essas redes sociais também. Com certeza. E assim, eu costumo até, às vezes, em conversas com amigos, com meu marido, dizer... Provavelmente a profissão que a Maria Clara vai escolher talvez ainda nem exista. Então, o que acontece? Existem soft skills e hard skills. Sim. Hard skills é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Nossa função, nossa operação. Soft skills é nossos talentos, nossas habilidades, nossos valores. Porque isso a gente não treina. Isso vem, a gente traz de casa, a gente traz de berço, a gente nasce, né? Com essas habilidades. E então, assim, o que a gente tem que se preocupar? Nas soft skills. Informar as habilidades dos nossos filhos agora. O caráter. O caráter. E aí, assim, ó, não foi bem em matemática, não força a barra. Passa de ano, mas desenvolve essa habilidade maravilhosa que tu tem aqui. Porque no futuro, independente do mundo que a gente viver, das profissões que existirem, as tuas soft skills é que vão te trazer o teu sucesso. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir. Excelente. Obrigada pelo conselho. Um sonho que você tem ainda com família, ou de Luana só, ou com sua filha? Ai, parece tão demagogo, mas assim, o meu sonho e meu maior objetivo hoje é, de verdade, que a Maria Clara se consolide como uma mulher feliz e bem realizada, e acolhida e respeitada. Acho que o meu sonho está muito relacionado também às minhas preocupações, né? Assim, nós como mulheres, a Maria Clara é uma menina linda, então, assim, que a Maria Clara seja respeitada. Porque o resto, assim, eu
Eu, graças a Deus, tenho tudo, Paty. Eu tenho uma filha maravilhosa, um marido incrível, uma casa, uma família. O resto é só material. Aí a gente conquista, não é um sonho. O sonho agora envolve a realização dela. Ah, tenho certeza que vai ser um sucesso. Com a mãe poderosa que ela tem, não tem como ser diferente. Eu te agradeço a presença imensamente. A gente vai deixar a sua rede social, vai deixar a rede social da Publi também, se alguém quiser conhecer a fundo o que vocês fazem, tá? Legal. E eu vou... Ó, a Bruce Cookies... É, a nossa parceira aqui, ela já esteve aqui e hoje, querendo ou não, é um anúncio dela aqui na nossa plataforma. Delícia, ótimo. São cookies deliciosos, leva pra Maria Clara com um beijo nosso aqui do Conexão das Mulheres. Delícia. Obrigada, Lu. Eu que te agradeço, Paty. Esse papo gostoso passou muito rápido. Passou muito rápido. Vai longe, se a gente conseguir, a gente fala sobre isso por dias, mas te agradeço demais a oportunidade, o convite. Amei. Obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.